Boa noite, pessoal. Lucas, Paula, Mar. Só esperando o pessoal entrar, tá? Hoje uma live bacana sobre cirurgia ortognática, né? O preparo ortocirúrgico. Conversar com o Dr. Carlos Alisson. Fala, Guga! Ô, Weber, tudo bem? E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. E você aí, cara? Graças a Deus, tudo jóia. Aí, Animadíssimo aí. Hoje é o dia, hein? a Polly entrou. Fernanda, Hum. Renata, bem-vindos, bem-vindos. O Alisson. Ele tá para chegar, vai ser um bate-papo fantástico, viu, Gu? Vai, vai. Eu vi que ele estava tentando entrar aqui. Deixa eu ver se ele. Vamos falar sobre cirurgia ortognática Pois com... é, cara. Muito ortodontista considera um bicho de sete cabeças, né? E não é tão assim também, não. Lógico que tem suas dificuldades. Não vamos falar que é fácil, que não é. Mas também. Eu não sei porque eu não consigo te ver, é ruim conversar assim, mas é bom quebrar a distância do bucomaxilo com o ortodontista, que a gente vê muito, né, com esses anos todos de ortodontia e cirurgia. É uma grande paixão que eu tenho de preparo ortocirúrgico, e quando você consegue um colega que a gente trabalha junto há mais de 10 anos, Carlos Alisson, e aproxima, ele está perto do ortodontista, ele orienta o ortodontista os caminhos, né? Facilita muito a nossa vida, né? Não, é porque também tem umas coisas que depende do. Por exemplo, tem buco que não opera se tiver tubo colado. Tem buco que opera com tubo colado. Tem buco que aceita o 17 por 25. Buco que não aceita, prefere um 19 ou até 21 por 25. E aí, Lucas, boa noite, cara. Então, tem toda uma jogadinha aí, né? Eu já encaminhei um caso para cirurgia em que o buco ele queria gancho soldado ao invés de gancho bola. Então tem É, umas coisas aí que o buco que fala pra gente o que quer e o que não quer. eu acho assim, é bom você conhecer. Primeira coisa que a gente sempre bate papo e fala com os alunos, olha aí, o cara chegou, é que Entrar? tenham afinidade com o bucomaxilo, né? Faz a diferença, tenha ele perto. Olha Olha lá. aí que chegou Opa! aí, ó. Opa! Atrasei, mas eu cheguei. Mas é Nada. assim mesmo. Chegou na Boa hora. noite, E aí, pessoal. cara? Boa noite. Desculpa o atraso. Tava em Imagina. cirurgia, inclusive. Até mandei mensagem pro Web avisando que a cirurgia atrasou. Cirurgia das 12, começou 4h30 da tarde. Nossa. É show, Então, né? acaba atrasando toda a programação, mas no Tá. final deu certo. Não, acontece, acontece. Deixa eu apresentar aqui, gente, o doutor Carlos Alisson, né? Formado em Sergipe, né? Federal de Exato. Sergipe. Cara, olha lá, o cara é de longe, né, Alisson? Veio aqui para Nórdico, eu São sou Paulo. nórdico. Residência em cirurgia bucomaxilo, né? Trauma bucomaxilo no Hospital Geral da Vila Penteado, em São Paulo. Isso. Mestre em cirurgia translacional na Unifesp, né? Isso, Federal de São Universidade Paulo. Federal de São Paulo, isso. Cara, e congressista, um tanto de curso internacional. Aí, velho, o cara já teve em Dallas, teve em Portugal, Lisboa, na França, Vancouver, em Canadá, Espanha, né? Na Barcelona, Alemanha.
Cara, como é que você faz para falar essas línguas tudo aí, filho? Não, Tá louco, aí é velho. só no inglês, pô. Oi? Aí é só em É inglês, pô. só em inglês, Não, né? não tem como falar isso tudo, não, é? Tá doido. Imagina você falar alemão, cara. Não, dá não. Tá louco, velho. Italiano. O bicho é viajado, ó. E você coordena um curso, né, de buco no Senac São Paulo, Exato, a gente tem um curso de especialização em cirurgia bucomaxilo no Senac de São Paulo. certo? E fora que dá aula pra gente aqui na BO de Sorocaba, né? Na Sim, INEP São Paulo, e também no próprio Senac. no Lá próprio também Senac. tem curso de especialização de orto e lá, então eu também faço parte da grade de, e especialmente nesse tema de hoje, né, de preparo ortodôntico para cirurgia ortognática, mas para a gente poder falar um pouco da visão do cirurgião, né, para que os alunos, né, nessa formação, na especialização, eles possam ter uma noção mais ampla, né, de como a gente consegue tratar o paciente com deformidade. Certo. E só fazendo uma pergunta aqui, o doutor Carlos Alisson, explica um pouquinho para a gente a diferença de uma residência e de uma especialização. O que seria mais ou menos? Isso é muito bom ser pontuado, porque eu acho que dentro das especializações, né, da odontologia, é só o bucomaxilo tem essa peculiaridade. A gente tem dois caminhos para chegar no mesmo objetivo, que é o título de especialista em cirurgia bucomaxilo. Então, existem os cursos de pós-graduação e especialização, que é o que eu ministro, que eu sou coordenador, e existem os cursos de residência que eu fiz quando eu estava fazendo a minha formação. Então, basicamente, a residência em cirurgia bucomaxilo é algo muito semelhante às residências em áreas médicas. É feito em ambiente hospitalar, dedicação exclusiva, 3 anos de duração, uma carga horária que extrapola 2 vezes a carga horária de uma graduação. O residente ele está lá todos os dias no hospital, de segunda a segunda, além dos plantões noturnos, enfim. Então, a vivência que um residente tem é muito atrelado à cirurgia maxilofacial, né? Cirurgias ortognáticas, cirurgia de trauma, cirurgia de infecções, enfim. A traumatologia, que é o carro-chefe dos hospitais que tem os cursos de residência. Já a especialização é uma modalidade diferente. A especialização é algo muito próximo aos cursos de pós-graduação odontológica, como, por exemplo, o curso de ortodontia. O aluno está com a gente uma vez por mês, na realidade, uma semana por mês, e mais os estágios que faz em ambiente hospitalar. Só que o foco de uma especialização é a formação para a cirurgia de consultório. As cirurgias ambulatoriais, então cirurgia de siso, cirurgia de implante, cirurgia de reconstrução. Obviamente que o aluno ele tem uma formação ampla, ele tem acesso ao conteúdo teórico da cirurgia maxilofacial, mas é diferente em pôr a mão mesmo para fazer a cirurgia, como é no caso do residente, né? E o Weber pode falar com propriedade porque o Juninho tá fazendo residência, né? Tá, é orgulho, né? Residência de cirurgia. O Carlos Alisson a gente acompanha há bastante tempo, né? Ele tem essa cara de menino aí, e a gente vem acompanhando o trabalho que ele faz e trabalha com a gente. É um grande orgulho que a gente tem ele na equipe, tanto aqui em Sorocaba, São Paulo, que ele abre um leque para os nossos alunos estar mais próximo da cirurgia bucomaxilo, que é uma área que eu sou apaixonado. E ele tem um slogan que é mudando vidas, né? Construindo sorrisos e mudando vidas. E ele é um menino que tem um empenho fabuloso na profissão, cuida da odontologia com carinho muito grande, que faz uma diferença, né? Empenhos em elaborando congressos, está disponível para os alunos e para os pacientes, que faz uma diferença muito grande, né? Eu conheço você há uns 10 anos, né? Tô ficando velho, né, bom? Pois é, ó. Você está na idade dos meus filhos aí. E aí, é muito bom ter um buco próximo. Eu sempre falo para os alunos, olha, procura um que você se identifique, que você tem liberdade para trocar essa figurinha do cirurgião, né? Porque chega as expectativas do paciente, quanto tempo vou levar, o que vou fazer, qual convênio fazer, e você sempre abre para a gente, olha,
tem uma consulta, marca uma consulta comigo que eu vou esclarecer tudo. E eu acho isso muito importante, né? Que aí você esclarece a parte cirúrgica, né? E aí a gente trabalha tranquilo, né? Então, cara, Eu acho que quanto essa tempo? troca é muito importante. Sim, pode É- falar, é- fique à vontade. essa troca, assim, esse contato ortodontista, cirurgião, paciente é fundamental, porque assim, o paciente ele não é do cirurgião, o paciente ele não é do ortodontista, ele é nosso. E se a Uhum. gente, enquanto equipe multidisciplinar, não conversa, não planeja e deixa os egos de lado, que a gente sabe que acaba existindo dentro da nossa Sim. profissão, quem sai perdendo somos todos nós, em especial o paciente, né? Então, se a gente quer entregar excelência em resultado, a gente tem que conversar. E aí, o que mais me chama a atenção, e aí isso é engraçado, quando eu conheci a Nara, aí eu liguei para ela me encaminhou um paciente, e aí eu liguei para ela, tal, a gente começou a conversar, e ela falou, olha, em 30 anos de profissão, eu nunca sentei para conversar com um bucomaxilo. E para mim isso é algo inconcebível, porque acima de tudo nós somos colegas, nós somos amigos, né? Então não tem por que ter essa divisão. É o que a gente costuma brincar em sala de aula é que o bucomaxilo, ele acorda achando que ele é Deus, né? E vai dormindo tendo certeza. Você quebrou esse paradigma com a gente nesse tempo todo que a gente está junto trabalhando, né? E não é rasgar seda, você sabe que isso é verdade, e o quanto que você está disponível pro paciente que tem condição de fazer uma cirurgia, pro paciente que não tem, que você quebra as pedras do caminho, isso a gente vê acontecendo durante muito tempo, né? Eu gosto muito desse trabalho que você faz, né? Faz uma diferença muito grande. Eu acho que o nosso papel, Weber, tanto do ortodontista quanto do cirurgião, primeira coisa é orientar, né? Então, muitas Hum, vezes, e a cirurgia ortognática durante muito tempo foi algo meio que inacessível, tanto para o ortodontista quanto para o paciente. Porque, assim, o ortodontista se via numa situação, porque ele estava com o caso ali, com uma deformidade, só que ele não sabia o que fazer, para quem encaminhar, quem ia fazer, quem ia resolver a parte cirúrgica, né? E o paciente também, coitado, muitas vezes falava-se que era uma cirurgia de outro mundo, né? Como se fosse uma coisa inconcebível. Só que com o avanço técnico, com as formações, né? Então, assim, a cirurgia ortognática chegou no Brasil na década de 90, e aí depois os centros formadores foram formando cirurgiões, e esses cirurgiões foram se espalhando pelo país, e mais cirurgiões foram formados, e hoje a gente tem uma difusão, muitas equipes no Brasil, muitas equipes em São Paulo fazendo cirurgia ortognática, então isso tornou o procedimento muito mais acessível, né, para os pacientes e para os ortodontistas também. sim. Vou fazer uma pergunta com você. Como se eu fosse um paciente, eu sei que sempre a gente, quando começa o bate-papo de um procedimento ortocirúrgico, cirurgia ortognática, nós temos por hábito, principalmente, eu acho que eu te encho muito em o saco de passar o paciente pro ortodontista, pro bucomaxilo, para ele indicar convênio, para fazer o caminho das pedras, né? Sempre que a gente fala, às vezes, monto antes de fazer o convênio, o que faz? O que você passa para o paciente? Qual o caminho seguir? Quanto tempo ele vai precisar até fazer a cirurgia ortognática? Não, isso são informações, aliás, bem importantes, né? E é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula quando eu tenho a oportunidade de conversar com seus alunos ortodontistas, ou então com os alunos dos outros colégios, das outras escolas que eu faço parte. O paciente que tem a deformidade dentofacial, ele não tem que fazer a cirurgia, mas ele tem o direito de saber do diagnóstico, das opções de tratamento que ele tem. E aí não adianta, o ortodontista ele não vai conseguir explicar em detalhes como é feita a cirurgia. Assim como também o cirurgião não vai conseguir explicar em detalhes como é feito o preparo ortocirúrgico. Então o paciente, nesse primeiro momento, ele tem que passar em consulta com o ortodontista e com o cirurgião, para que cada um na sua área de trabalho possa explicar em detalhes para o paciente, até para que ele possa escolher
qual seguir, qual o caminho ele vai seguir, aliás. Então, assim, eu gosto muito quando o ortodontista me encaminha o paciente no início do tratamento, para que eu possa dar uma noção geral para o paciente do que se trata a cirurgia, em que ambiente é feito, quanto tempo demanda, como é a recuperação, qual convênio médico, se ele não tem, ele torna o procedimento mais acessível. Enfim, esses detalhes a gente esclarece via de regra na primeira, na primeira consulta. Aí, esse posicionamento de quanto tempo vai levar para fazer a cirurgia, eu acho que são 11 das 10 primeiras perguntas que o paciente faz. Doutor, quanto tempo eu vou levar para poder fazer a cirurgia? E faz sentido, né? Porque muitas vezes ele está sofrendo com a deformidade há algum tempo, ou então já está pesquisando a respeito, enfim, isso está incomodando ele, e ele quer resolver o quanto antes. Só que aí a gente tem que ponderar, né? Cada caso é um caso, cada caso vai demandar um tempo. São N fatores que influenciam. Então, o tipo da deformidade, o comprometimento do paciente com o tratamento, o tipo de aparelho que é utilizado, a expertise do ortodontista com o preparo para a cirurgia ortognática. Então, a gente pode falar num tempo médio. A literatura mostra que a gente vai ter um tempo que vai variar de 8 a 14 meses. Tempo médio. Obviamente, isso pode variar de acordo com esses fatores que eu pontuei. Mas é mais ou menos isso, né? E aí eu falo, olha, o tempo, na realidade, a gente vai ter que conversar com o seu ortodontista, porque é ele que vai demandar, né? E eu brinco que assim, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei onde eu quero que ele chegue. E aí a gente vai sentar para conversar para saber se o que eu estou idealizando é factível do ponto de vista ortodôntico. Porque às vezes, um exemplo clássico, paciente que perdeu o primeiro molar há muito tempo, tem aqueles segundos meso-angulados e o terceiro junto. E aí na minha cabeça, pô, pega o segundo, leva para o lugar para o primeiro e põe o terceiro no lugar do segundo. Como se fosse uma coisa assim, né? Só que do ponto de vista ortodôntico, tem N variáveis para serem analisadas, espessura da tábua óssea, se é factível, enfim. Então, a gente tem que sentar e conversar para poder, inclusive, determinar o que pode ser feito, o que não der, o que não dá para ser feito. E aí a gente vai estratificar esse tempo de preparo para a cirurgia. E, Carlos, isso aí que você falou é muito importante, porque... Claro, a gente vai ver se é possível ou não fazer essa manobra, colocar o segundo no lugar primeiro, etc. Até porque a gente precisa decidir de pronto, né, ali no ato, a questão do terceiro molar. Perfeito. Porque você vai precisar trabalhar e você ou coloca ele no lugar do segundo ou tira para você ter maduro para operar aquela área. Estou errado? Perfeito. O terceiro molar inferior, normalmente ele passa na região onde a gente faz as osteotomias da mandíbula. Então, via de regra, na realidade existem duas correntes na literatura. Uma corrente que preconiza a extração do siso, do terceiro molar, 6 a 9 meses antes da cirurgia ortognática, justamente para minimizar a chance de ter uma bad fracture, que seria uma fratura errada. E também existe uma corrente que fala, não, mantenha o siso, extraia durante a cirurgia, porque ele vai jogar o nervo alveolar inferior para baixo. E aí, consequentemente, a gente tem menos risco de ter uma parestesia pós-operatória. Então, a gente tem essas variáveis e, assim, eu falo, vamos avaliar caso a caso. Então, tem caso que eu indico a extração do siso de forma prévia e tem caso que eu falo, não, vamos manter o siso porque ele está deslocando o canal mandibular para baixo e vai minimizar a chance do paciente ter parestesia no pós-operatório. Legal. Bacana. Essa parte aí de manter o nervo lá, isso aí realmente eu não sabia, eu não tinha visto ainda. É uma linha que se segue na literatura, é bem bacana também. Bem bacana. Pode falar, Gu. Pode falar? Você quer falar alguma coisa do terceiro molar, Weber? Ainda Não, terceiro molar não. Deixa eu terceiro. Tá. O partir para a próxima aqui, Carlos, é o seguinte. Não é toda vez, mas a grande maioria das vezes, antes de uma cirurgia ortognática,
a gente teria que fazer um preparo ortocirúrgico, que é onde muito ortodontista aí fica meio perdido, não sabe o que faz. Então, explica um pouquinho por que precisa fazer esse preparo ortocirúrgico e quando eu faço um benefício antecipado e o que é isso e quando eu tenho que fazer o preparo ortocirúrgico. Perfeito. Eu acho que esse é um tema que mexe com a cabeça dos alunos na sala de aula, e eu acho que é muito importante a gente deixar claro que tudo na vida existe indicação. Tudo na nossa profissão existe indicação, né? Então, assim, por que o paciente precisa fazer o preparo para a cirurgia ortognática? O paciente, quando ele tem uma deformidade... Aliás, por que o paciente precisa fazer cirurgia ortognática, né? Antes de falar sobre preparo. O paciente, ele tem uma deformidade dentofacial, que seria um mau posicionamento dos ossos maxilares. A maxila pode estar para trás, pode estar para frente, para um lado, para o outro, cresceu demais no sentido vertical, mostra muita gengiva no sorriso. A mandíbula pode estar para frente, para trás, para um lado, para o outro, para estar assimétrica, enfim. Se o paciente tem uma deformidade dentofacial, via de regra, a natureza é tão perfeita que faz tentar os dentes encostarem. Então, normalmente, por exemplo, o paciente que tem um perfil classe 3, ele tem os incisivos inferiores lingualizados e os superiores vestibularizados. Já o classe 2, ele vai ter os incisivos inferiores vestibularizados e o superior também vestibularizado, lingualizado, aliás, para poder tentar entrar em contato. Isso, naturalmente, ele não fez um tratamento ortodôntico para isso. Então, a natureza é tão perfeita que faz tentar intercuspidar, encostar os dentes. E é justamente por isso que a gente precisa do preparo. Para que o ortodontista alinhe os dentes, mas não um arcado em relação ao outro. Alinhe os dentes em relação à base óssea. Então, se os incisivos estão inclinados para trás, tem que se corrigir essa inclinação, fazer um toque vestibular para corrigir essa inclinação, para que na cirurgia ortognática eu consiga posicionar a base óssea da maneira correta. Que a cirurgia ortognática nada mais é do que uma cirurgia que reposiciona os ossos maxilares. E a minha referência é a face, é os dentes e é a via aérea, né? Então, o conceito moderno de planejamento de cirurgia ortognática é FAB. Face, oclusão e via aérea, tá? São os três, é uma sigla em inglês, tá? Face, air de respiração e bite de mordida, né? FAB. Então, a gente tem que levar em consideração esses três fatores. Então, por isso que, via de regra, o paciente precisa fazer o preparo para depois fazer a cirurgia, para que o ortodontista alinhe os dentes e para que, dessa forma, eu consiga posicionar o osso da maneira correta na cirurgia. Mas, em alguns casos, a gente pode inverter a ordem dos fatores e fazer a cirurgia ortognática primeiro, para depois fazer o preparo ortodôntico. E aí isso dá-se o nome de surgery first, e aí no Brasil convencionou-se a chamar de benefício antecipado, que é quando o paciente aproveita os benefícios que a cirurgia ortognática traz desde o começo do tratamento. Como tudo, existe indicação para isso, né? Então, eu sou muito adepto de fazer a técnica do benefício antecipado, só que a gente tem que ter algumas premissas. Primeiro, pacientes portadores de síndrome da apneia do sono, então é uma indicação quase que absoluta. Apneia do sono grave, então é um paciente que ele não tem tempo para preparar para depois fazer a cirurgia, porque ele está com 50 episódios por hora de apneia, não consegue respirar, e aí o sono é fragmentado, a qualidade de vida dele fica muito comprometida, aumenta a chance de infarto, AVC, enfim. E os casos que o paciente já tem uma boa estabilidade oclusal. Então, em alguns casos, a gente se depara no consultório que o paciente tem a deformidade, mas o arco dentário, quando a gente simula a classe 1 de canino, ele encaixa perfeitamente. Então, esse paciente, essas situações, são situações que a gente indica fazer a cirurgia ortognática primeiro e depois fazer o preparo ortodôntico, aliás, fazer a finalização ortodôntica, né? Só que mesmo assim, a gente tem que estar alinhado, ortodontista e cirurgião. Não é simplesmente, vamos fazer a cirurgia e depois o ortodontista vai se virar, né? Não. Então,
A gente senta, faz um planejamento prévio e depois o paciente vai dar sequência com a ortodontista pós-cirurgia. Ótimo. Beleza? Outra coisa que deve ter muita gente, e a gente, o ortodontista em si, fica. Essa cirurgia tem cobertura de convênio? Qual caminho seguir? Esse é o caminho das pedras, né? Que a ortognática é diferente do implante, né? O cara tem dinheiro e não tem osso. Eu tenho osso, não tem dinheiro. Aí eu tenho, meu paciente chega, a maioria das vezes ele fica receoso quanto à cirurgia, e ele pergunta o valor de uma cirurgia ortognática, que é um montante alto. E hoje a gente indica, não faz nem sentido pagar uma particular. Vai no convênio, né? Faz um convênio e faz a cirurgia. Qual que é esse caminho, Carlos? Bom, isso é uma coisa importante, né? Porque assim, a cirurgia ortognática é uma cirurgia que tem um apelo funcional e estético. Então, obviamente que a estética facial chama muito a atenção, mas os benefícios funcionais que o paciente tem com a cirurgia são muito grandes. Então, melhora da fala, melhora da mastigação, melhora da respiração. Muitas vezes, quando o paciente tem algum histórico prévio de desgaste nas articulações, estabilização do quadro, obviamente com outros tratamentos associados. Enfim, então, como a gente tem um apelo funcional muito significativo relacionado à cirurgia ortognática, é uma cirurgia de cobertura obrigatória por parte das operadoras de saúde. Então, o órgão que regulamenta as operadoras de saúde chama ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí esse órgão ele tem um rol de procedimentos, é como se fosse um cardápio. Tudo que está no rol, o convênio médico, o operador de saúde é obrigado a dar cobertura. Então, todos os códigos relacionados à cirurgia ortognática constam no rol da ANS. E todos os materiais que, via de regra, a gente usa numa cirurgia ortognática convencional estão listados na ANS. Então, por isso, a cirurgia ortognática é uma cirurgia de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Obviamente que aí eu brinco até com os alunos na sala de aula. É fazer conta. Quanto mais barato o convênio, mais difícil é a autorização. Então, a gente busca muitas vezes orientar os pacientes, obviamente para quem pode, a fazer determinados convênios que são mais caros, mas em contrapartida vão oferecer uma estrutura hospitalar e de materiais para que a gente faça a cirurgia com muito mais tranquilidade. Então, é isso que a gente precisa orientar o paciente para ele ter essa percepção que não adianta ele querer pagar um convênio bem baratinho, que ele não vai conseguir um tratamento de excelência, porque o convênio baratinho ele vai querer dificultar a autorização da cirurgia. Então, via de regra, a gente vai indicar convênios melhores para que o paciente tenha, sobretudo, uma melhor experiência no pós-operatório. Então, um bom hospital, com uma boa hotelaria, com os bons materiais, com a equipe de enfermagem treinada para acompanhar o paciente no pós-operatório de uma cirurgia como essa. E a questão, Carlos, do... Como é que fala? Oh, meu Deus, estava aqui, acabou de fugir. Quando você entra num convênio, você tem que esperar para acionar ele. A carência. Chama-se carência, né? E aí, tem até uma pessoa aqui perguntando quanto tempo de convênio já se tem cobertura. Bom, isso é uma coisa muito importante. A carência do convênio para se fazer cirurgia são de 6 meses, tá? 6 meses. Tá? Então, o paciente ele precisa fazer o convênio e aí depois de 6 meses pagando, ele vai cumprir essa carência, ele vai estar apto para poder fazer a cirurgia. Mas isso é lei? São todos ou vai variar de cada um? Não, isso é lei. A carência padrão para cirurgias eletivas são de 6 meses. Ótimo. Inclusive, não só cirurgia eletiva, exames mais complexos, como, por exemplo, ressonância, tomografia. E aí, quando se fala em obstetrícia, aí a carência é maior. Tá? Eu não sei de qual, mas eu acho que são 2 anos para ter direito a fazer o acompanhamento e ter acesso pelo convênio para obstetrícia. Beleza. Mas na nossa prática são 6 meses. 6 meses. Carência.
E quanto tempo a pessoa fica afastada depois de uma Bom, isso aí, cirurgia? Quanto tempo de recuperação? isso é uma pergunta muito importante, porque como a cirurgia ortognática ela foi evoluindo ao longo do tempo, lá atrás, quando ela surgiu aqui no Brasil, se fazia acesso extraoral e deixava o paciente bloqueado. Imagine, você Então, não pouco. ficar 3 meses com a boca travada e ainda ganhava uma cicatriz enorme aqui na região submandibular. E aí, com o tempo, com o advento da fixação interna, funcionamento estável, enfim, isso foi progredindo e hoje a gente tem técnicas minimamente invasivas. Incisões menores, menos descolamento, planejamento cirúrgico virtual, então eu consigo me antecipar a eventuais problemas que a gente tem na cirurgia, que a gente pode ter na cirurgia, desgaste de estruturas ósseas com contato excessivo, enfim. Então, tudo isso faz com que a gente tenha hoje um trauma cirúrgico menor e, consequentemente, a experiência do paciente é melhor, né? Então, quanto tempo ele vai ficar afastado? Então, depende também de alguns fatores. Então, o tipo de trabalho que a pessoa executa e da própria recuperação que ela está tendo, porque a recuperação é muito individual. Mas a gente pode falar numa média de 15 dias de afastamento para quem trabalha presencialmente. Então, por exemplo, eu fiz cirurgia ortognática em 2019 e eu fiquei 10 dias afastado do centro cirúrgico. Aliás, eu fiquei 15, mas com 10 eu já estava apto para voltar a trabalhar. Mas eu já tinha me programado para 15 e eu fiquei 15. E via de regra, os pacientes que estão em trabalho remoto, normalmente eles vão ficar 7 dias afastados das atividades. Tá? Então, depois de 7 dias, eles voltam a trabalhar. Aí tem gente que questiona, doutor, mas não tem como. Eu trabalho remoto, não tem como eu voltar a trabalhar em seguida? Até pode. Só que eu acho importante o paciente ter um tempo para ele, para desconcentrar do trabalho, não ter atividade trabalhista, para ele focar na sua recuperação. Por isso eu recomendo 7 dias de afastamento para quem está em trabalho home office. Ô, Carlos, o Evandro está pedindo para você falar sobre a parestesia pós-cirurgia. Bom, parestesia. 98%, 99% dos pacientes que fazem cirurgia ortognática de mandíbula vão ter parestesia. A parte da maxila é difícil hoje em dia, com a técnica minimamente invasiva, o paciente ter parestesia. Mas também, quando tem o retorno à sensibilidade da região do nervo infraorbitário, é muito rápido. Então, normalmente, com 30 dias, quando o paciente tem parestesia nessa região, volta ao normal. Já a mandíbula é um pouco diferente, né? Porque a gente faz uma movimentação na mandíbula, seja para frente, para trás, para um lado, para o outro, e o nervo alveolar inferior, ele vai ser esticado, dobrado, vai para um lado, vai para o outro, então o paciente vai ter parestesia. Então, assim, a regra é o paciente ter parestesia. Só que tem gente que volta ao normal depois de um tempo, tem gente que não fica com parestesia, que é o mais raro, e tem gente que volta de forma parcial, que é o mais comum. Então, por exemplo, eu tenho 4 anos e meio de pós-operatório e até hoje eu tenho um pouquinho de parestesia aqui na intersecção dos dois nervos, na região do lábio inferior e do queixo. E isso não me incomoda em nada. Então, a Cris, ó, que foi, Aí falando, foi aluna de vocês, foi minha aluna também, foi minha paciente, a gente fez a cirurgia ortognática nela, ela falou que tem um pouquinho de parestesia e não incomoda. Então, isso é muito... A parestesia é assim, quando eu estava na residência, a gente fez um teste de qualidade de vida com os pacientes. Então, a gente aplicava um questionário e avaliava o nível de satisfação dos pacientes, pré e pós 6 meses de cirurgia. E aí, o nosso estudo encontrou uma taxa de aumento de qualidade de vida em torno de 80%, médio. Tá? Então, assim, os benefícios que a cirurgia traz é tão grande que essa parestesia remanescente vira algo muitas vezes irrisório. Mas, obviamente, que esse incômodo é muito pessoal. Então, tem gente que vai se incomodar mais do que outras pessoas. O que a gente não vê ainda, eu acho, é que as pessoas não conseguiram associar a cirurgia ortognática, a melhora que ela traz de estética e funcional é muito melhor do que a cirurgia plástica, né? O resultado é fantástico.
A gente fala assim, ó, fez cirurgia ortognática, fica louco para ir pro Poupa Tempo. Eu quero trocar minha foto da carteira de Exato, motorista, né? É exato, fantástico. exato. Sim, sim. E essa questão da parestesia também, a gente tem outros profissionais que agregam o tratamento, né? Então, a próprio avanço tecnológico. Então, eu vejo de forma prévia onde o nervo está passando através da tomografia no computador. E no pós-operatório, o paciente vai ter o suporte da fisioterapia. Então, o fisioterapeuta vai fazer o estímulo dessa região, seja com eletroacupuntura, com TENS, com aplicação de laser, para que ele vá retornando à acessibilidade. Então, hoje em dia, a gente tem muita coisa que agrega e que torna a experiência do paciente mais tranquila pós-cirurgia ortognática. Deixa eu te perguntar. Quanto ao aparelho, né? Qual é o melhor aparelho? Hoje a gente tem. A tecnologia tomou conta, né? A gente tem que caminhar junto. Nós temos alinhadores, eu ainda não consegui, não preparei nenhum caso com alinhador. Tem os autoligados e o convencional. Eu confesso para você que eu fico muito mais tranquilo quando estou fazendo um preparo ortocirúrgico com convencional do que qualquer outro. O que é melhor para você hoje? Bom, isso é um tema muito importante também. Inclusive, a paciente que eu operei agora antes de vir para cá, ela fez o preparo com alinhador estético, com Invisalign. Tá? Então, assim, eu acho que o Invisalign, o alinhador estético de uma maneira geral, ele orna muito bem com o planejamento cirúrgico virtual que eu faço. Então, eu acho muito bacana quando o ortodontista senta com o paciente, faz a simulação da movimentação e mostra, olha, antes da cirurgia você vai ficar assim. E aí eu sento com o paciente e mostro, olha, após a cirurgia você vai ficar assim, a sua face vai ficar assim, a gente vai fazer a movimentação. Então, eu acho que orna bastante. Mas, em relação ao preparo, ele pode ser feito tanto com o convencional, com o autoligado, com alinhador estético. O importante é que a gente alcance os objetivos. Então, eu brinco com os alunos na sala de aula, eu posso ir para o Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, de carro, de ônibus ou de avião. O objetivo final, que é chegar no Rio de Janeiro, vai ser alcançado. Só que, obviamente, o tempo, o conforto vai ser diferente. Então, a gente tem que pontuar com o paciente esses fatores. Então, se você perguntar para mim, qual o melhor, eu acho que isso fica a critério do ortodontista. Porque, assim, é o melhor na mão dele. Então, assim, por exemplo, você falou, eu me sinto mais seguro fazer o preparo com o tradicional. Então, na sua mão, o tradicional é o melhor. Já tem ortodontista que vira para mim, doutor, eu gosto muito de usar o alinhador estético. Posso fazer o preparo com o alinhador? Claro. Desde que a gente consiga alcançar os objetivos do preparo, pode ser feito também. Então, assim, o melhor aparelho é aquele que o ortodontista se sente mais seguro. É aquele que ele tem mais destreza, é aquele que ele está mais acostumado a utilizar. Então, para mim, como cirurgião, tanto faz ele usar o alinhador estético, tanto faz ele usar o autoligado, tanto faz ele usar o convencional. Obviamente que a gente vai modificar os protocolos de tratamento de acordo com o aparelho que o ortodontista escolher, né? E o ortodontista e o paciente. Realmente, né, Carlos? Chegar no objetivo final não importa com o quê, né? É isso que a gente quer, isso que serve a orto. Não é bobagem de brigar qual aparelho é melhor, né? Você como um cirurgião bucomaxilo tá respondendo as perguntas que os próprios ortodontistas fazem, independente de cirurgia ou não. Qual aparelho é melhor? Chegou no resultado é o que importa. O melhor da sua mão, né? Ué. No final, a pergunta é quem tratou, não foi qual aparelho que foi feito, né? E aí eu acho que cabe até a gente fazer um parêntese aqui, um asterisco, em relação ao alinhador. Porque eu vejo muito marketing associado ao uso do alinhador e como se fosse tirar a capacidade do ortodontista e a expertise do ortodontista e jogar para o software. Mas não. Muito pelo contrário. Quando você faz um alinhador estético, você tem que ter muita bagagem do convencional e do autoligado para que você consiga, de fato, executar. Porque assim, no computador cabe tudo. Só que na boca não necessariamente vai reproduzir aquilo lá. Então você
o ortodontista, ele vai acompanhar o tratamento e ele vai identificar se aquilo de fato está sendo feito. Então, eu acho que cabe fazer o parênteses aqui, que assim, aparentemente pode até parecer ser mais fácil com o alinhador, mas não é. Obviamente que vai demandar a experiência do ortodontista junto. A biomecânica continua sendo a mãe de todos, né? Se eu não souber biomecânica, se eu não tiver domínio, não adianta não ser alinhador ou ser convencional, né? O estudo da habilidade pesa muito em cima, né? O ortodontista, eu falo, é a melhor especialidade, mas ela é a que mais exige, né? Dedicação. Sim. Gente, eu só vou parar um pouquinho aqui para agradecer todo mundo que está aí e falar que eu fiquei muito feliz de ver agora o Dr. Kleber Meirelles aí, entrou, tá com a gente. É um profissional que eu admiro muito, acompanho o trabalho dele em relação à biomecânica. E muito obrigado, viu, professor, por você estar aí com a gente, dando essa força aí. Muito bacana. Ô, Gustavo, aproveita e faz um convite para o professor Kleber Meirelles, vê se ele faz uma live com a gente para falar do trabalho dele, que é fantástico. A gente acompanha, a gente pede para os nossos alunos seguirem, tal, que eu acho que a gente está tentando facilitar tudo, inclusive muitos querem facilitar tanto que deixam a biomecânica de lado. Acho que, desculpa, Carlos, usar a tua hora aí para Imagina. Mas se tivesse um caminho fácil, a gente estaria nele. Ninguém é bobo, né? Mas a biomecânica nunca vai mudar. E se ele, claro, se ele quiser, se ele puder, o cara também, ele não para, tem 1 milhão de coisas para fazer. Eu já conversei um pouco com ele pelo Instagram e eu fico muito honrado com a presença dele aqui. Se ele quiser, o convite está feito. Voltando, o Carlos, claro, o que você acha, o que você vê, qual é a principal dificuldade que o orto tem em relação ao preparo? Eu acho que duas coisas. Na realidade, três coisas. Eu acho que primeiro, a deficiência na formação. Não é habitual o ortodontista ter na formação essa oportunidade que o aluno de vocês tem, de ter o contato com o preparo, tanto do ponto de vista ortodôntico, quanto do ponto de vista cirurgião. Então, a gente percebe que muitos ortodontistas têm uma deficiência em formação, né? Mas isso é uma coisa para a gente refletir e o nosso trabalho é justamente para isso, para a gente cada vez mais contribuir com a formação para que os ortodontistas, de uma maneira geral, contribuam com o tratamento do paciente ortocirúrgico. Segundo, que eu acho que é uma dificuldade minha, do cirurgião, do ortodontista, enfim, do clínico, é entender a deformidade. Porque, assim, muitas vezes o ortodontista está habituado a fazer o tratamento ortodôntico usando o arco superior em relação ao arco inferior, enfim, ele tem uma referência. Só que no preparo ortodôntico, não. Ele está preparando o paciente, ele está alinhando um arco, nivelando um arco para o futuro. Então, ele não consegue enxergar, via de regra, ali, né, no dia a dia, a movimentação. Então, muitas vezes, o que é que eu sugiro? Faz uma moldagem, molda ou escaneia o paciente, para que aí a gente simule a classe 1 de canino e veja como é que está a evolução do tratamento ortodôntico, né? Isso quando eu estou falando, é a dificuldade dos ortodontistas iniciais, sênior, né? Obviamente que os ortodontistas que já têm experiência já sabem disso tudo e não vão ter dificuldade em fazer o preparo. E eu acho que a terceira dificuldade também é a dificuldade comercial. Por quê? Muitas vezes o ortodontista ele não tem um contato com o cirurgião, muitas vezes ele não fez um preparo para a cirurgia ortognática e ele acha que a cirurgia é uma coisa inacessível. E aí o que é que ele fala? Ah, eu tenho que resolver isso aqui, então eu vou fazer uma compensação. E aí começa a compensar. Aí fala para o paciente, olha, eu vou tentar te ajudar. Só que esse tentar ajudar, mas
mais atrapalha do que ajuda. Porque, assim, a literatura mostra que 28% dos pacientes que fazem cirurgia ortognática já fizeram um tratamento ortodôntico prévio e estão insatisfeitos. E essa demanda, assim, eu não sei, eu não lembro, esse estudo não é brasileiro, mas eu não lembro qual foi o país, mas na minha realidade hoje, o consultório é muito maior que 28%. Muitos pacientes fazem o tratamento ortodôntico e no final eles estão insatisfeitos. Por quê? Porque o tratamento compensatório ele é limitado. Ele não vai trazer uma melhora da estética facial, ele não vai melhorar a respiração. O máximo que ele vai conseguir melhorar é a oclusão. E olhe lá, a depender do grau da deformidade, nem isso. Então o paciente ele fica insatisfeito. E aí o ortodontista no final ele fica insatisfeito também, porque ele não conseguiu resolver as queixas do paciente. Então eu acho que a terceira maior dificuldade é ter essa visão mais ampla do tratamento, né? E ter parceiros para diagnosticar junto e tratar junto o paciente. Ainda bem que você tocou nesse assunto, até para a gente reforçar aqui. Gente, paciente cirúrgico é cirúrgico. Você não faz crescer osso, você não paralisa crescimento ósseo, pelo amor de Deus. Não existe aquele negócio, tirei paciente de cirurgia ortognática. Quem falar isso para vocês, fogem da palestra. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Fico louco. Paciente, mentira. Tá? Mentira. Paciente cirúrgico. E na realidade, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente salientar, o diagnóstico. Então, assim, primeira coisa, antes de começar a tratar, a gente tem que diagnosticar, tem que entender a deformidade do paciente. Ah, beleza. É um paciente que não tem um overjet muito grande, a gente tem duas opções de tratamento. Dá para compensar e dá para operar, né? Quando a gente vai indicar a cirurgia ortognática? Quando a gente vai compensar? Aí vai depender do que o paciente almeja também. Então, se o paciente almeja um tratamento mais estável, que vai ter melhora tanto funcional quanto estética, aí a gente está falando do tratamento ortocirúrgico. Se o paciente tem medo da cirurgia, e aí ele não quer de maneira nenhuma fazer cirurgia, mas ele tem um overjet pequeno que dá para compensar, aí você pode pensar a respeito. O que não dá é assim, ó, o paciente tem um overjet grande, o caso é clássico de cirurgia, e aí o ortodontista começa a preparar. Começa a tratar, aliás. Tentar compensar, e no final, 5 anos de tratamento ortodôntico, o paciente, ele vira para o paciente e fala, olha, então, o seu caso hoje é cirúrgico. Não, o caso sempre foi cirúrgico. Né? Então, é essa questão do diagnóstico, né? De a gente sentar e ser franco com o paciente e falar, olha, você tem, quando tem opção, né? Que tem casos que não tem nem opção, é cirurgia e ponto. Você tem duas opções, fazer a compensação ou fazer o tratamento ortocirúrgico. Pontua os benefícios e as partes ruins de cada um, e aí o paciente faz a escolha dele, né? Sim. Gente, é todo caso que dá para compensar também, não. A gente tem anatômico, é raiz fora de osso, é gengiva fora do lugar, não tem tábua óssea, quer compensar, começa a fenestrar tudo. Então, se você conversou com o paciente, falou, ó, você tá ciente que o rosto é torto. Tá bom, doutor, mas eu não quero fazer a cirurgia, aí a segunda opção é ver, né, diagnóstico e o planejamento se é possível ou não compensar aquele paciente. Muitas vezes não é. Sim. E cuidado com aquele negócio, vou dar uma alinhadinha, o paciente é bacana, vou montar aqui só para alinhar. Pronto, você descompensou. O cara que era estragado, hoje ele é um monstro. E eu acho que uma coisa importante de pontuar, Gustavo, é que assim, o paciente não quer fazer a cirurgia, mas ele conversou com o cirurgião, ele foi lá, entendeu como funciona, como é feito hoje em dia, dá essa oportunidade para ele, entendeu? Para ele poder ter essa visão mais ampla no tratamento. E aí, depois disso, se ele tiver convicto, não quero fazer cirurgia, paciência, cirurgia não é para todo mundo. É para quem está disposto a comprar o tratamento, seguir a risca, enfim. Então, se o paciente tiver convicto que não quer fazer cirurgia, paciência. Nossa, a gente convive muito com esse preparo ortocirúrgico. O paciente que quer a cirurgia, o olho brilha, né? Ou ele vem com aquela história, fala assim,
Pô, não beijei ainda, né? Eu tenho que corrigir essa deformidade crâniofacial. E faz uma diferença absurda. Eu, É, eu adoro a transição. e às vezes são coisas básicas do dia a dia que ele não consegue fazer, que a gente de fora pode ser que não consiga entender, mas, por exemplo, o cara não consegue abrir um sachê de ketchup. A gente vê paciente fala que deu, eu já realizei meu sonho, né? Eu comia hambúrguer, Sim, mas não comia, ela comia só Quero pão. morder a salsicha, cachorro quente. exato, exato. Então, assim, são coisas simples que a gente está habituado a fazer. Hoje eu faço, né, depois que eu fiz a cirurgia, mas que só quem tem um problema vai entender, né? E, Fantástico. ô, Carlos, mais uma aqui pra gente. Tem uma luta também que eu vejo aí, que eu acho que nossa classe é muito unida e cada vez mais está unida, né? Você vê essa união acontecendo entre dentistas, principalmente na mesma especialidade, é uma coisa de louco. Já peguei gente falando, ortodontista se mete a besta de tratar a apneia do sono, mas isso é bobagem, só cirurgia que resolve, o CPAP. Eu já vi gente falando, não, que a literatura já fala que tem melhora sim com aparelho de apneia e ronco, etc. Primeira coisa sobre isso a gente não faz diagnóstico, certo? A gente tem que encaminhar para um otorrino ou médico do sono, etc. E claro, se ele indicar, ele viu lá que talvez não dê para fazer uma cirurgia, não quer fazer, não quer o CPAP, tudo bem, tem a opção do aparelho. Enfim, o que você acha sobre isso? O paciente com uma síndrome de apneia e ronco, enfim, fala um pouquinho. Eu acho que nós, da odontologia, temos muito a agregar do tratamento dos pacientes com síndrome da apneia e hipopneia do sono. Tanto ortodontia quanto a cirurgia bucomaxilo. Então, a gente trata de acordo com a estratificação do problema, né? Então, existe o exame chamado polissonografia, o paciente faz a polissono e aí a gente vai determinar na polissonografia o qual o índice, o quanto de apneia e hipoapneia esse paciente tem. A gente chama isso de IAH. E aí, a depender do nível de comprometimento, até 5 episódios por hora, normal, 5 a 10 leve, 10 a 15 moderado, acima de 15 grave, acima de 30 gravíssimo, por hora. Né? Então, assim, a depender do estágio e a depender do problema, porque aí a gente tem que entender que a síndrome da apneia do sono é uma doença de origem multifatorial. Então, posicionamento da língua interfere, o comprimento do palato interfere, gordura cervical interfere, deformidade dentofacial, posicionamento da maxila, posicionamento da mandíbula interfere e muito. Então, como um dos fatores principais causadores da síndrome da apneia do sono é o posicionamento incorreto da maxila e da mandíbula, nós somos os melhores profissionais para tratar nesse sentido. E aí, assim, se o paciente tem uma apneia leve, o tratamento de escolha, via de regra, é o uso do dispositivo intraoral, porque daí você vai projetar a mandíbula para frente durante o sono, vai ampliar o espaço da respiração e, consequentemente, diminuir os episódios de apneia e hipopneia. Mas, obviamente, o paciente tem que perder peso muitas vezes e tem que fazer o acompanhamento com o otorrino e com o especialista do sono. Quando a gente está falando de uma apneia moderada a uma apneia grave ou gravíssima, hoje em dia existem as cirurgias que os otorrinos fazem, vulvopato-faringoplastia, cirurgia endonasal, turbinectomia, septoplastia, enfim. Só que quando a gente vai recorrer à literatura, e aí o maior centro de estudo de apneia do mundo é o centro de Stanford. E lá na década de 90, eles protocolaram uma sequência de tratamento. Estágio 1 e estágio 2 de Stanford. Estágio 1 é cirurgia de vulvopalatoffaringoplastia, mais reposicionamento do ióide e mais alguns outros procedimentos que o otorrino costuma fazer. E aí depois, se o paciente fosse refratário a esse tratamento,
ele ia para uma cirurgia de avanço maxilomandibular, que nada mais é do que uma cirurgia ortognática. Avançar a maxila, avançar a mandíbula, ampliar o espaço da respiração. E aí, o que é que eles perceberam ao longo do tempo? Que 92% dos pacientes que faziam o estágio 1 precisavam fazer o estágio 2. E aí eles mudaram o protocolo e passaram a indicar a cirurgia ortognática Direto. direto. Então, quando o paciente tem uma apneia do sono moderada, grave, gravíssima, a gente tem duas opções de tratamento hoje em dia. Obviamente que ele pode fazer cirurgias endonasais para melhorar a respiração, enfim. Mas a gente tem duas opções de tratamento: CPAP ou cirurgia ortognática. E daí, esse é um campo muito grande para a gente, tanto para o ortodontista quanto para o cirurgião. Seja o ortodontista para tratar a apneia leve, ou seja, para ele preparar para poder fazer o avanço maxilomandibular e tratar a apneia. Bacana, bacana. Bom, a Giovana está fazendo uma pergunta que eu acho bem pertinente, né? Giovana, é o seguinte: na realidade, quando a gente fala em tratamento de pacientes com deformidade dentofacial, a gente tem que levar em consideração não só a oclusão, a gente tem que levar em consideração a face, a mordida e a via aérea. Isso aqui é uma informação muito importante. Porque imagine só, o paciente, ele é classe 2, tá com a mandíbula lá atrás, e aí o que é que se faz para poder compensar? Se extrai premolar superior e aí tenta jogar a bateria dos dentes superiores para trás. O que é que vai acontecer com a via aérea? A via aérea, ela está atrás da maxila e da mandíbula. Então, se você joga a bateria dos dentes de cima para trás, você vai diminuir mais ainda a via aérea desse paciente. E aí vai aumentar a chance dele desenvolver, se ele não já tiver, a síndrome da apneia do sono. Então, quando a gente pensa em compensar, a gente tem que levar em consideração fatores como respiração e fatores como estética facial. E também a oclusão, né? Não é o fato dele ter feito a compensação ortodôntica que necessariamente ele vai desenvolver uma DTM, tá? Que é a disfunção da articulação temporomandibular. Se ele tiver uma boa oclusão e se ele não tiver hábitos parafuncionais, se ele não tiver uma carga de estresse de ansiedade, muito pouco provável de ele desenvolver uma DTM. Agora, se ele tiver hábitos parafuncionais, mesmo você colocando ele em classe 1 de canino, fazendo a compensação, esse paciente é candidato a ter uma disfunção da TM, sim. Perfeito. Acho que está mais ligado também, o cara saindo um pouquinho, falou um pouquinho para orto, a pergunta da Gi, está mais ligado também ao caso bem feito ou não bem feito. Por exemplo, deixar sem guia, não ter uma finalização legal, não colar do jeito que deve ser colado, ou não recolar, enfim, muita coisa aí rola. Não pela compensação ideal. Você conseguiu compensar guias, enfim, e o paciente vai ter uma vida normal, sem problemas. O problema é o erro, né? E claro, se tiver algum hábito parafuncional, aí tem que tratar esse hábito, dependente como. E Vebão? Qual a principal orientação para o ortodontista recém-formado que se depara com um caso ortocirúrgico, né? Até com chave de ouro, né? Para quebrar essa distância do orto com o buco. Bom, acho que a principal dica é conversar, né? E aí serve para o ortodontista que é recém-formado, que está saindo agora da especialização, e serve também para o mais experiente. É sentar e conversar, né? É um pouco daquilo que a gente já conversou no início da live, que nós somos colegas, acima de tudo, nós somos amigos. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter vocês como amigos também. Mas nós somos colegas de profissão. E só a gente trabalhando junto
E, pessoal, eu acho que é o tempo, né? Quando dá 1 hora, provavelmente eles cortam o cortam a transmissão. Aí, ô, Carlos, tudo bem? Caiu, né? Já tinha Então, mais de cara, 1 hora de live, né? Passou, a é, gente nem viu. é isso, eles estão cortando, né? É, quando dá 1 hora de live, eles cancelam. Eles cancelam, tá certo, é isso mesmo. E você estava falando do recém-formado, né? Hum, o Vebon tinha me perguntado qual a dica, né? A dica de ouro, o que é que o ortodontista recém-formado deve fazer quando ele se depara com um caso ortocirúrgico, né? Isso. Aí, o que eu estava conversando é o que a gente conversou no início da live, né? A gente sentar e conversar. Então, eu acho que a primeira coisa que o ortodontista tem que fazer é conversar com o cirurgião ao qual ele tenha afinidade, ele tenha proximidade, para que juntos o cirurgião e o ortodontista façam um planejamento integrado. E aí, obviamente que é aquilo, né? Então eu não entendo de ortodontia e o ortodontista não entende de cirurgia. Obviamente, quando eu falo não entendo, é do mesmo nível, né? Então eu não vou entender de ortodontia no mesmo nível que vocês, e vocês não vão entender de cirurgia no mesmo nível que eu. Obviamente que cada um no seu quadrado, a gente vai se ajudar para que a gente consiga entregar para o paciente o melhor resultado possível. Então a dica é: procure um cirurgião ao qual você tenha afinidade para juntos fazerem um diagnóstico e um planejamento integrado para tratar o paciente. Ótimo. Weber? Pá, vamos deixar o homem descansar, meu. Carlos, eu quero agradecer. Uma live que, se deixar, a gente vai longe, né? Respira tudo isso que a gente vive, né? E você é um dos poucos que a gente sempre fala que seu nome é pronto, né? Sempre que liga, que te pede alguma coisa, você está sempre pronto. Eu quero agradecer você. Imagina. Falar que foi um bate-papo para a gente que enche a gente de alegria, né? De falar da profissão, de falar o que a gente pode trazer para os nossos pacientes. Bom, eu só tenho a agradecer, Gustavo, Weber, por mais essa oportunidade. Eu sou muito grato por vocês sempre me convidarem para participar do curso de vocês lá em Sorocaba. Eu acho que essa troca é muito, muito válida, tanto para os alunos, quanto para mim, quanto para vocês. Enfim, eu acho que a gente tende a ganhar, né? A gente, enquanto colegas, enquanto odontologia, tende a ganhar. E hoje passou tão rápido que até o Instagram derrubou a gente Derrubou aqui. a gente, mas foi Derrubou a muito gente há mais legal. de 1 hora. E se deixar, a gente vai noite adentro falando, porque é uma coisa que a gente gosta e que tem muita, muita coisa para ser falada, né? Então, obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Ô, Carlos, Abraço. mais uma pergunta que surgiu aqui. O Weber tem conserto com ortognática ou é caso reencarnatório? O famoso casca de bala. O meu medo é eu mexer e atrapalhar a beleza dele, sabe? Então, eu não fazer. Tem que deixar claro que as coisas, tem coisa que é encarnatória, né? Não tem jeito. Vai que eu mexo e ele não fica tão bonito como ele é agora. Aí vai ficar pra mim, né? Não, aí estraga demais. Ô, Cris, obrigado, viu? Falando com você. Beijão. Tá devendo uma visita pra gente, a Cris. Alô, Carlos, muito obrigado. A gente aqui do Orto na Real agradece essa parceria que você tem com a gente. Foi um bate-papo maravilhoso. Lembrando que vai estar lá no nosso canal, vai estar essa palestra toda. E, lógico, brincadeiras à parte, gente, está acontecendo uma coisa pesada no Rio Grande do Sul. Mônica, rezar, né? Quem acredita, reza. Quem puder, ajuda, doa. E a gente está aqui todos com o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Para enfrentar essa luta brava aí que nossos irmãos estão passando. Querem falar mais alguma coisa?
É só agradecer, foi muito, muito proveitoso. Valeu. Agradecer as Revendo, pessoas, né? gente, a Mônica, profissional diferenciada, minha colega de turma. Saudade, sumiu, vou ter que chamar ela aqui também. Valeu, Agradecer as gente. pessoas que interagiram, né? Bastante gente Obrigado que aí. interagiu com a gente. Olha lá, ó. Ah, Meu filho tem 4 dentes do siso incluso. Estão deitados. Preciso marcar uma consulta com o doutor. No link da bio do meu Instagram tem lá o contato. Você pode agendar a consulta que a gente vai atender com o maior prazer do mundo. Passa aí, ô, Carlos, o No, teu Insta. no link da bio do meu Instagram tem o número do telefone, e o WhatsApp, enfim. Não, o link do teu Instagram, como é que tá lá? Ah, é dr.carlos_alisson. Aí, gente, É, .carlos_alisson. exato. Certinho? Entrem lá, sigam o mestre aí. E boa noite, tudo de bom. Vão dormir. Até amanhã. fica com Boa Deus. noite. Muito obrigado. Deus Abraço. abençoe. Tchau, tchau.